Você ouve agora mais uma realização da Rádio Unicamp. Lady Bird está desesperada para escapar de Sacramento, a capital da Califórnia, onde ela é forçada a frequentar uma escola particular católica e lidar com as repressões que afetam sua vida adolescente, o primeiro amor, sexualidade e a busca pela própria identidade. Mas, no fundo, o filme conta uma história de amor entre mãe e filha, um relacionamento complicado, onde uma sente a necessidade de voar para longe para se encontrar e a outra procura desesperadamente por empatia. Lady Bird é o filme que discutiremos hoje. Cuidado com spoilers. Luz, câmera, em cena. Com Douglas Vasques, Flávia Six, Matheus Gomide e Gabi Sampins. Seja bem-vindo ao 5º episódio do Em Cena. Eu sou a Flávia Six. Eu sou Douglas Vasques. Eu sou a Gabi Sanfins. Eu sou o Matheus Gomide. Lady Bird é um dos filmes mais aclamados de 2017 e também um forte concorrente do Oscar deste ano. Grandes nomes fazem parte do elenco, entre eles Saoirse Ronan, no papel principal de Lady Bird, Laurie Metcalf faz a mãe Marion McPherson, Lucas Hedges, que ano passado estava concorrendo ao Oscar por Manchester by the Sea, e ele é o Danny. Beanie Feldstein é a melhor amiga, Julie, e Timothée Chalamet, ele faz o Kyle, e ele também tá sendo bastante conhecido esse ano por Me Chame Pelo Seu Nome. O roteiro e a direção são da Greta Gerwig, que é uma das profissionais do cinema que eu mais admiro. Nós já falamos dela brevemente aqui no programa 3, sobre Mulheres do Século XX, que é um filme que ela interpreta a personagem Abby. E muito tem se falado de que Lady Bird é um retrato da vida adolescente da Greta e serve como uma pré-sequência pro filme Frances Ha, que ela estrelou o papel principal em 2012. Mas ela já deixou bem claro em algumas entrevistas que de verdadeiro no filme é apenas o sentimento e a sensação que ela quis passar, porque nenhum dos fatos, nenhum dos acontecimentos é real. Lady Bird é a estreia solo da Greta na direção. Esse é o primeiro filme que ela faz sozinha, né? E é um filme que até agora foi aclamadíssimo. Exatamente. Venceu 32 prêmios no circuito interno, como o Los Angeles Film Critics Society, Toronto Film Critics, New York Film Critics e alguns outros. No Rotten Tomatoes, um site especializado que junta todas as críticas dos veículos relevantes e com o cálculo matemático gera uma porcentagem de aprovação pela crítica, o filme já chegou batendo recordes, né? Atualmente ele conta com 99% de aprovação da crítica, com 165 críticas positivas e uma negativa só até agora. Até dezembro de 2017, a aprovação era de 100%, o recorde antes pertencia ao filme Toy Story 3 da Disney. Lady Bird é um filme que se pode chamar de coming of age. Coming of Age são filmes que abordam o crescimento da juventude para a fase adulta, né? E Lady Bird retrata a chegada da maioridade. Filmes assim, eles tendem a valorizar mais o conflito interno do personagem principal, a fim de levá-lo a uma mudança de caráter no final do filme. No filme, o crescimento da Lady Bird, ele é bem marcado, né? O começo e o final, a gente vê quase que duas personagens diferentes. A Saoirse, ela consegue transparecer, né, essa diferença na personalidade dela. No começo ela é bastante impulsiva e no final ela tá mais pensativa, mais calma, né? A parte que ela liga pra mãe dela lá na frente da igreja, ela consegue transparecer uma coisa muito mais, um semblante muito mais calmo, muito mais maduro. Não parece algo que ela faria no começo do filme, né? Com todo aquele caráter impulsivo que ela tinha, é completamente... Parece dois personagens diferentes até, né? O ponto de partida e o ponto final, como ela termina. O enredo, ele traz várias situações que mostram bem uma típica adolescente, né? A rebeldia, o momento bem no começo do filme que ela salta pra fora do carro, ela diz não pra tudo que os pais dela dizem, enfim, são várias situações do filme que mostram que conseguem fazer esse contraste, mostrar o crescimento, né? É uma história simples, né? O roteiro, ele tem um arco muito simples, que é uma adolescente passando da adolescência pra uma jovem adulta, e ainda assim, ela consegue trazer uma identificação com ela, né? Você consegue se identificar tanto com ela, tanto com a mãe, às vezes com o irmão, o pai dela também é super identificável, e eu acho que identificação e identidade é um tema muito central no filme.
assim, tá lado a lado ali com a história da mãe dela, apesar de ser uma história de coming of age, eu acho que ali no fundo é uma história sobre o relacionamento dela com a mãe dela, como a gente comentou logo no início do programa. E eu acho legal esse filme porque eu acho que a cada momento da sua vida que você assiste, você se identifica mais com o personagem. Por exemplo, se você é uma adolescente, você vai se identificar com a Lady Bird, porque a maioria dos adolescentes passam por situações como essa de rebeldia e essas coisas. E depois, se você já tá lá, mãe, com filhos, você vai se identificar com a mãe dela, porque cada momento é uma identificação diferente, né? Sim, e é um filme que aborda muito a fase de tomar decisões, né? Escolher em qual universidade você vai, o que você vai fazer, o que você quer pro seu futuro. Você vê que a Lady Bird, ela tem algumas concepções de futuro muito surreais ainda, como a cena que ela tá brigando com a mãe dela e a mãe dela fala que é muito caro mantê-la e ela fala, quanto? Me fala um número, quanto que eu preciso te pagar de volta, sabe? E é uma coisa super irreal. Ela fala, eu vou ficar super rica e eu nunca mais vou ter que olhar pra sua cara. É uma coisa super irreal que um adolescente de 17 anos pensa, né? Falando por mim, é uma coisa que passou pela minha cabeça na época. Mostra, talvez, a imaturidade dela ainda, né? Nesse sentido de tomar decisões e tudo mais. O interessante desse filme é que ele consegue juntar, acho que, duas dimensões do ser humano. Por exemplo, essa questão da dimensão mais ontológica do ser humano, né? Da sua natureza de ser e as dúvidas, os sentimentos e tudo aquilo. Como também as questões morais, né? Que esse filme também discute muito. Eu acho que seria algo muito interessante desse filme também. O que você quer dizer com morais? Morais, ela fala, por exemplo, sobre aborto, né, ela discute aquela cena com a moça que tá indo dar uma palestra, na verdade. Também. Com aquela moça que tá indo dar uma palestra, se você somente tivesse te abortado, a gente não precisaria estar aqui hoje, entendeu? Nesse negócio chato, cara. Então, assim, ele trata de questões morais que são muito polêmicas, sabe? Sim, e de uma maneira sutil. O roteiro é tão bem escrito que são várias questões sociais e, enfim, que são levantadas no filme, mas elas são muito bem costuradas no roteiro. Eu acho que mais sutil ainda é o plano de fundo religioso em que isso também tá ali, né? Pelo fato de ele estudar na escola católica e tudo mais. E sexualidade é um assunto que aborda mais de uma vez e de uma forma, não queria dizer sutil, mas de uma forma leve, né? Como o caso do ex-namorado dela, o Danny, que ela acaba pegando ele, ficando com um outro garoto da peça, e logo depois ele procura nela um conforto, uma amiga pra conversar. E ela abre os braços pra ele, que eu achei uma delicadeza incrível. Foi um dos primeiros momentos que eu falei, nossa, a personagem tá crescendo, porque um tempinho ali antes do filme ela não seria capaz de fazer uma coisa dessas. Ali naquele momento, inclusive, ela até fala da mãe dela, né? Uma coisa que ela defende a mãe dela, que é uma coisa que eu acho que ela não faria logo no comecinho do filme também. Com relação a isso, eu vou ter que discordar, porque no começo do filme, ela fala pro Danny, né, que é o ex-namorado, ela fala que ela tenta explicar certas ações da mãe dela, dizendo, mas ela me ama muito. É diferente o relacionamento. A impressão que ela dá para as outras pessoas do relacionamento dela com a mãe dela e o relacionamento real. Ela tenta amenizar a situação para as outras pessoas, mas quando ela fala diretamente com a mãe dela, ela é bem dura. Eu acho que isso também mostra uma característica da imaturidade dela, porque ela tenta a todo momento se reafirmar para conseguir um espaço dentro de um grupo específico, ou seja, aceitação em geral, né? Então, na verdade, a gente vê que o relacionamento que ela tem com a mãe dela não é nada do que ela fala para as pessoas. A minha mãe me ama, não sei o que, não, mas na verdade ela tá falando justamente para ter uma aceitação de alguma forma em algum determinado grupo específico. Inclusive, falando disso de aceitação e que ela gosta de estar sempre no centro dos assuntos, né? Tem uma parte em que ela tá brigando com a melhor amiga e a amiga dela fala: por que você sempre tem que estar no centro das atenções? E aí eu acho que esse é um momento que ela percebe o que ela faz. Porque a partir daí ela começa a diminuir um pouco isso de estar sempre falando sobre ela mesma, dos problemas dela e etc. Esse crescimento, eu acho que ele é muito devido a ela quebrar a cara, assim, no filme. Porque ela vai mentindo, ela vai contando várias coisas pra se promover. E aí, quando as coisas não dão certo, aí que ela começa a crescer. Então, eu acho que talvez seja esse mesmo ponto de mudança do filme. É a avalanche de situações que a vida mesmo proporciona pra cada um e como que cada um lida com isso, né? O que aprende e tudo mais. É um filme, igual o Douglas falou, é um filme simples, mas não é simplista. A gente vê que ele... Mas, ao mesmo tempo, várias coisas foram apresentadas pra ela, mas muito ela construiu. Uhum. Ela mentiu, ela foi construindo situações que depois acabaram que não foram tão boas pra ela, né? Eu acho que... Consequências, né?
Exato. Eu acho que durante o filme ela quis construir uma vida pros outros verem que não era realmente a vida que ela tinha, que ela queria vivia. acreditar no que ela tava contando pros outros, de alguma forma, né? Exatamente. E, por exemplo, a casa. Ela via uma casa bonita e aí uma amiga dela perguntou: onde você mora? Ah, eu moro naquela casa bonita. Mas, na realidade, ela não morava lá. Ela quis criar uma ilusão pras outras pessoas de uma coisa que ela não era. Inclusive, é aquela casa que ela fala que ela sempre quis morar lá, né? Então, acho que tem, não sei, um quê de, sei lá, esperança mesmo nisso daí, né? O que ela de fato quer que seja pra ela e como as coisas são pra ela mesmo. Uma das situações que acontecem pra levar o roteiro e levar a personalidade dela em outro nível é quando a mãe dela fica sabendo da lista de espera, né? Que ela adia de contar pra mãe dela, tanto que ela fala pro pai dela: não quero precisar brigar sobre isso até que eu precise realmente brigar sobre isso. Então é um dos momentos ali chave, quando a mãe dela para de falar com ela, porque ela escondeu dela uma coisa que era importante pra ela, que é o fato dela mudar pro outro lado do país. Eu não sei se é uma má interpretação minha ou se é realmente um furo no roteiro também, é a questão do padre. Eu não sei, eu não entendi qual que era o problema do padre, que ele fala pra... A mãe dela é médica, né, e ele vai se consultar com a mãe dela, e ele fala: não conte pra sua filha. Mas eu não entendi qual que era a situação, qual que era o problema dele. Não teve um desfecho. Não teve um desfecho, mas eu acho que ele tem depressão. Por quê? Porque a mãe dela, em um momento, falou que trabalhava em um hospital para doenças psicológicas. Eu cheguei a cogitar a depressão até porque a mãe dela pergunta: quando você está se sentindo assim, pra quem que você se vira? Pra quem que você vai atrás? E ele fala: ninguém. Né? Então, eu cheguei a cogitar a depressão, mas eu não sei se ficou muito claro, se era isso mesmo. Eu realmente acho que era depressão, porque no começo, naquela aula que eles têm de teatro, ele chora, e logo depois tem uma aula que eles têm de teatro, que eles falam: quem chorar primeiro ganha, e ele ganha, né? Porque ele começa a chorar logo. Ele até pede desculpa, né? Desculpa. Exato. E logo depois, os alunos têm uma conversa. E uma menina que só aparece ali naquele momento fala: ele teve depressão, ele teve alguns problemas na vida, então acho que é com relação a isso. Mas eu vou ter que concordar que isso não teve um desfecho, né? Ficou meio jogado no roteiro. São coisas que acabam, às vezes até desenvolve bastante sem necessidade, porque não tem uma função narrativa de fato, né, no roteiro, às vezes. Umas coisas que eles perdem muito tempo desenvolvendo e não contribuem muito. Talvez tenha sido pra explicar a mudança do padre ter saído e ter entrado outro na produção do teatro, né? Ou talvez simplesmente são coisas da vida que ela coloca, porque até padres têm problemas. A Greta, a impressão que eu tenho é que a ideia não é fazer um filme amarrado, é a vida. Ela retrata a vida ali naquele momento, ela sentiu necessidade de falar dele, talvez não seja uma coisa que precisasse mesmo ser explorada. Talvez a impressão era mesmo falar da vida tal como ela é ali. Às vezes você escuta uma coisa só, mas não tem desfecho. Talvez seja um pouquinho filosófico. Talvez, né? E já que a gente tá falando da direção da Greta, ela faz uma coisa que eu gosto muito em filmes, que ela tem cortes brutos, né? Quando a mãe dela tá no carro, tá tocando a música, e na hora que a mãe dela fecha o carro, que bate a porta do carro, acaba a música e muda a cena e já vai... O filme prossegue. Ela faz muito isso. Outra coisa que ela faz bastante também, que eu gosto muito, é que ela mostra cenas curtas do cotidiano dela. Por exemplo, ela tirando o gesso do braço. É uma cena curta, mostra ela jogando o gesso no lixo e parte pro dia seguinte. É uma coisa que eu gosto muito que ela mostre. Não é uma coisa que a personagem fala, que os personagens falam, mas ela mostra. Até falando a respeito dessa cena mesmo do carro, o inesperado, né? Porque, não sei, é uma coisa que você não tá esperando aquilo. Você não acha que essa menina vai ter coragem a ponto de se jogar pra fora do carro, né? Ou, por exemplo, a cena em que o primeiro namorado dela tá também beijando um outro menino no banheiro. Você não é uma coisa que você espera. Então ela trabalha muito bem essa questão até da quebra de expectativa e do inesperado também. Eu acho que é uma vantagem da direção dela. Algo sobre o roteiro da Greta que eu gosto muito também é que ela constrói o personagem e a gente consegue se importar com os personagens. A gente se importa... Até os secundários. Sim, a gente se importa com as decisões, com os acontecimentos. Porque tem alguns filmes que a gente assiste e o personagem passa e você fala... Tá bom. Não faz tanta diferença. Não fez diferença, mas o dela não, a gente se importa com ele, se importa com tudo que vai acontecer. É um trabalho muito bom de construção de personagens, né, no roteiro e tudo mais. Ela faz com que a gente, de fato, sinta empatia pelos personagens, né, torça por eles até o final e tudo mais. O filme, ele é muito catártico, né, a gente assiste o filme e é o que a Gabi falou no começo do episódio, a gente se relaciona, são personagens tão bem construídos e cotidianos que a algum ponto do filme a gente se relaciona com eles, e é isso
isso que faz com que a gente torça pra eles e sinta com eles o que acontece no filme. Eu senti falta também de um desfecho pro Danny, né? A gente não sabe como ficou a situação dele com os pais. Que ele fala pra Lady Bird que ele vai contar pros pais dele, ele não sabe como eles vão reagir. E a gente nunca tem o feedback de como isso acontece. Mas é isso que você falou, Flávia. É uma coisa muito cotidiana, né? Assim que ela sai do ensino médio, ela perde o contato com ele. Pode ser que tenha acontecido, como acontece na vida real. Então, talvez nem ela saiba o que aconteceu com ele. Talvez até explicar o que tenha acontecido não ia fazer diferença, de fato, ali pro que o filme tava querendo contar pra gente. Outra coisa que eu gosto muito é que o roteiro da Greta é muito bem trabalhado. Os diálogos são muito bem escritos, eles fluem muito bem, né? E ela busca algumas coisas, até da gramática, como, por exemplo, tem uma cena em que a Lady Bird fala pra mãe dela que 2002, que é o ano que eles estão vivendo, né? Que a única coisa boa desse ano é que ele é um palíndromo, que é quando algo pode ser lido de trás pra frente, igualzinho do começo pro final. Então eu acho isso genial, porque muda totalmente o modo como os diálogos vão acontecendo, né? E adiciona uma peculiaridade à característica da personagem, né? Peculiaridade é a minha palavra nesse programa, gente. Todo programa eu falo peculiaridade. Esse é um filme que que vale a pena assistir mais de uma vez, porque a gente não pega, o roteiro é tão bem escrito, ele tem tantos detalhes legais que se a gente assiste uma vez só, vários deles passam batido, né? Então é interessante a gente assistir o filme mais de uma vez para poder pegar esses detalhes. Eu já vi 4 vezes, estou aguardando a 5ª e eu vou ver no cinema também. Eu gostei muito do filme e cada vez que eu assisto eu vejo um detalhe diferente mesmo. E já que a gente tá falando sobre a Greta, acho legal a gente comentar da similaridade entre Lady Bird e os outros filmes que ela fez antes, né? Como Frances Ha, que todo mundo fala que é uma sequência de Lady Bird. Frances Ha é um filme de 2012, no qual ela escreveu e ela atuou. Fazia muito tempo que eu tava me enrolando pra assistir Frances Ha e acabei assistindo. E eu assisti então depois de Lady Bird e me incomodou um pouquinho a similaridade. Achei muito parecido. Em Frances Ha, quando ela volta para Sacramento, várias questões do filme eu achei muito parecido com Lady Bird. Isso me incomodou um pouquinho. Não que os dois sejam filmes ruins, os dois são filmes muito, muito bons. E não tem como discordar que a Greta é extremamente talentosa, mas me incomodou um pouco isso. Eu não gosto quando eles fazem isso. O Damien Chazelle, que dirigiu Whiplash e depois La La Land, os dois filmes falam sobre jazz. Os dois filmes citam o mesmo músico, embora os dois filmes sejam sensacionais. Isso me incomoda um pouco em qualquer situação. Então, me incomodou um pouco essa similaridade. A impressão que dá é que ela só teve ideias parecidas até agora. Embora ela seja muito talentosa, eu sei que tem muitas outras coisas. Não só porque ela fez outras coisas. Mas eu tô curiosa pra ver o que vai vir, sabe? Eu espero que seja alguma coisa que não tenha nada a ver com o que ela já apresentou. Eu não acho que ela é o tipo de cineasta que inova, assim, quer fazer o super filme diferente. Eu acho que ela escreve sobre o que ela conhece, né? Tanto que é muito baseado no sentimento, nas coisas que ela viveu. Então, Com por isso certeza. Dessa similaridade. Muita gente acaba falando que Lady Bird é um filme que conta a adolescência da personagem da Greta em Frances Ha. A Frances, no Eu caso. acho isso super válido. Eu acho que as coisas ficam bem reais quando a gente escreve sobre aquilo que a gente conhece. E é por isso que os filmes são tão sensíveis, né? E tão bem escritos. Mas eu espero que ela mude um pouquinho, sabe? Que ela traga outras coisas pra frente. A intenção dela. Eu não sei se essa foi realmente a intenção dela. Contar um prequel de Frances Ha, eu não sei. É uma coisa que tá se especulando bastante. E eu também acho que conecta uma história na outra. Faz muito sentido, né? Mas são dois personagens diferentes, são nomes diferentes. Uma é Lady Bird, outra é Frances. Eu sei, mas então, os dois filmes... Por exemplo... Se foi proposital, não sei se foi proposital. Isso eu também não vou saber. Eu não vi nada que ela dissesse que comprovasse isso. Mas, por exemplo, em Frances Ha e em Lady Bird, tem o mesmo fim da questão da amizade, de retomar amizades. No caso, tem a mãe dela também em Lady Bird. Me incomodou um pouquinho. Achei meio que a mesma coisa. Embora os dois sejam muito bons, entendeu? Eu gosto muito dos dois, mas pra mim é um ponto negativo.
Eu não sei, não acompanhei tantos filmes da Greta, mas eu acho que às vezes a gente não tem que tomar cuidado para também não confundir essa constante reciclagem de ideias com o estilo do diretor, sabe? Tipo, porque às vezes também, você falou do Chazelle, né? Eu acho que tem muito disso também. Acho que todos os filmes dele vão trazer um pouco dessa pegada mais musical, porque é o estilo dele. Tarantino, todos os filmes dele a gente sabe que vai ter sangue, vai ter aquela carnificina no final, o estilo dele de direção vai ser sempre o mesmo. Scorsese, câmera precisa, aqueles movimentos de câmera, sempre você sabe que foi ele que dirigiu sem saber que foi ele que dirigiu, sabe? Então, às vezes, alguns diretores têm características muito marcantes. Eu não sei se é o caso dela, mas não sei se seria algo que me incomodaria, assim. Eu vejo isso em muitos diretores, eu acho que, sei lá, cada filme é um filme, assim, teria que ser analisado por ele só, assim, eu não sei. Durante um painel no New York Film Festival, que foi recente, a Greta, ela contou que ela não escreveu o roteiro pensando em nenhum ator particular, né? Mas que assim que ela se encontrou com a Saoirse, elas foram para um hotel com a intenção da Saoirse ler o roteiro inteiro, né? A Saoirse leu todas as partes da Lady Bird e a Greta, ela fez todos os outros personagens. E ela comenta que na segunda página ela soube que a Saoirse era a atriz perfeita para trazer a Lady Bird à vida, mas que ainda assim ela deixou ela ler as 150 páginas por puro egoísmo. Ela queria ver a criação dela ali na frente, né? E a Saoirse, eu acho que ela foi uma atriz que não precisou participar das audições para fazer a Lady Bird, como os outros atores precisaram fazer o circuito de audições. E nessa entrevista a Saoirse também falou que ela leu o roteiro e parecia um encontro de amigas que elas estavam fazendo, não uma reunião de trabalho. Elas simplesmente se encontraram, melhores amigas, ela disse que nunca tinham se visto e resolveram se encontrar. E elas leram o roteiro e elas se encontraram naquele roteiro e continuaram com aquilo e deu certo a parceria, né? Então... eu também vi essa entrevista e ela até comenta que ela quer participar de todos os filmes da Greta a partir de agora, né? Acho que quando um ator se identifica tanto assim com um diretor e vice-versa, só pode sair filme bom a partir daí, né? Isso aí tem muito. O Scorsese e o DiCaprio, né? Ou o Robert De Niro, que fizeram muitos filmes juntos. Sempre quando um diretor se identifica com um ator, ele fala assim, acho que é esse cara que vai estar sempre fazendo meu filme, normalmente sai coisa boa, assim. E eu acho incrível como a Saoirse consegue trazer à vida essa personagem de 17 anos, porque a Saoirse, ela não tem 17 anos. Mas ela, assim, ela consegue aparentar bastante, ser jovem, como ela também consegue aparentar ser mais velha, como a gente viu em Brooklyn. Também não é uma personagem tão mais velha quanto a Lady Bird, mas é mais madura, é uma personagem, né, em uma outra época. Ela aparenta ser mais velha. Ela consegue trazer com muita naturalidade a Lady Bird à vida, né? Todos os ataques de raiva, as mentiras, eu acho que foi... O pé calçou certinho ali no sapato. Sim, e é exatamente isso. Ela consegue mostrar várias facetas da mesma personagem, né? A gente acredita em todos os momentos que ela tá brava, a gente acaba sentindo aquilo junto, e quando ela chora, a gente sente junto, e quando ela tá feliz, a mesma coisa. Então eu acho que ela foi muito bem nesse papel, muito bem de verdade. Ela é muito flexível, né? Eu acho que ela vai de um extremo ao outro, ao extremo da imaturidade, e ela consegue retratar esse processo de crescimento muito bem, né? Então, assim, além de ser mérito do roteiro, claro, que escreveu e construiu muito bem a personagem, mas eu acho que ela também contribuiu muito para que o desenvolvimento dela pudesse ser realizado com isso. E a Saoirse, ela não é pouca coisa, né, gente? Vamos lembrar que ela já foi indicada 2 vezes para o Oscar e tá aí cotada para ser indicada para Best Actress, né, de melhor atriz. No New York Film Critics ela ganhou, né? O Lady Bird ganhou vários prêmios no New York Film Critics desse ano, né? Quase certeza que ela vai ser indicada para um Oscar, né, como melhor atriz, porque não sei se ela leva, eu queria que ela levasse. Eu gostaria muito que ela levasse, mas exatamente, na corrida aí tem Meryl Streep, né? Então acho... E ela é super queridinha do Oscar. Ela a Meryl Streep é super queridinha do Oscar. Meryl Streep, tem Tom Hanks e... Tem a Margot Robbie. Tem a Margot Robbie, mas eu acho que a Margot não leva. Enfim, a gente vai fazer, a gente vai fazer um programa especial sobre o Oscar. Fiquem e lá ligados. A gente comenta toda essa corrida, essa parte do ano que a gente gosta tanto. Outra atuação também que tá brilhante nesse filme é a da Laurie, né? Que ela faz a mãe da Lady Bird. Por enquanto é o que eu quero que ela seja indicada. E ganhe. E ganhe, por enquanto, né? A gente não tem muita coisa pra assistir ainda. Melhor atriz coadjuvante, exato. Ela é incrível, ela foi... Nossa, não tem nem palavras pra explicar o que... É engraçado falar, não tem nem palavras no podcast, né? Você sempre fala isso, na verdade. Você sempre fala isso. Não tenho nem palavras. Mas enfim, ela foi muito bem. E a Laurie, ela foi uma outra atriz que foi selecionada a dedo pela Greta, né? Ela tinha uma entrevista que eu vi, ela conta que ela já era grande fã da atriz, ela já tinha visto ela no teatro. E ela, assim que ela
tava na busca pelos atores, ela foi atrás da Laurie, elas conversaram por telefone. E como você disse, Gabi, realmente ela é inexplicável, assim, não tem muitas palavras pra descrever a atuação dela. E é muito legal também o relacionamento dela com a personagem da Saoirse, né? A parte que ela... Quando elas estão discutindo porque a personagem da Saoirse passou na universidade em Nova York, né? E a mãe dela fica sabendo. Então ela fica ali, fala comigo, por favor, fala comigo. E ela não responde. Agoniante. Nossa, muito... O conflito entre as duas a todo momento no filme, assim, é um negócio de interpretação, assim, incrível. Eu achei demais mesmo. A química entre as duas atrizes é muito tocante, assim, né? A gente consegue ver, elas vivem muito bem as personagens, que são muito bem escritas, né? Como você comentou. Vários momentos do filme eu achei legal, porque o relacionamento delas oscila, né? Entre elas se amarem e elas se odiarem. Eu gosto daquela parte que elas estão escolhendo, tem uma parte que elas estão escolhendo roupa, e elas estão brigando, aí do nada ela pega e mostra um vestido, eu amei esse vestido. Então, mostra muito, que é muito real. Eu acho que esse filme, ele é muito real. Ele mostra os relacionamentos da vida tal como eles são e como eles acontecem, e é por isso que as pessoas se identificam com ele. E uma parte que eu fiquei muito tocada da relação delas foi em outro momento que elas estavam escolhendo um vestido e a Lady Bird saiu e ela adorou o vestido que experimentou e a mãe dela disse, não, um pouco rosa demais. E aí ela se sente mal por causa disso e ela fala pra mãe dela que queria que a mãe dela gostasse dela do jeito que ela é. E aí a mãe dela diz que gostaria que ela fosse a melhor versão que ela poderia ser. E ela pergunta, e se essa for a melhor? E aí a mãe dela faz uma cara meio de... Só dá uma olhadinha. Médio, meio médio. E nessa hora eu fiquei bem tocada, porque dá pra você ver bem os altos e baixos da relação que elas têm, né? É uma tendência de todo relacionamento, por exemplo, entre duas pessoas que são muito próximas, eu acho, né? Então, como você falou, uma hora elas estão se amando, outra hora elas estão uma querendo matar a outra ali, né? Eu acho que é bem real mesmo. É um filme muito pé no chão, assim, né? Em comparação com outros filmes. Eu acho que, tudo bem, a graça do cinema é essa, né? Trazer a gente pra uma realidade que a gente não consegue ir aqui, mas quando o filme fica preso assim, positivamente, né? Dentro da realidade e ainda assim consegue te tocar, demonstra um controle muito grande por parte da diretora, né? Da Greta. E isso é realmente o retrato de um relacionamento muito real, né? As duas são duas personagens que são próximas, uma não sabe muito o que a outra enfrenta no dia a dia, né? Ao mesmo tempo que elas são próximas, elas são muito fechadas uma com a outra. Elas são muito parecidas. São muito parecidas, até que esse momento que a Gabi comentou do vestido, que a Lady Bird fala, gostaria que você só gostasse de mim, né? Ela fica sem reação, sem saber o que dizer. Também um outro momento dessa cena, quando a Lady Bird tá experimentando um vestido que é muito apertado no corpo dela, e a mãe dela fala, se você tivesse deixado de comer aquele prato de macarrão extra, talvez, né? Você vê, é uma coisa que só pessoas próximas diriam, uma coisa que mãe diria pra filha, pai diria pra filho, enfim. E que ainda assim são duas pessoas com mundos tão distintos que não se reconhecem. E durante o filme dá mesmo pra você perceber que todos da casa, eles moram numa mesma casa, mas eles não sabem o que cada um tá passando. Porque tem um momento em que a Lady Bird encontra remédios pra depressão no banheiro. E tinha o nome do pai dela, e ela não fazia ideia que o pai dela passava por isso, né? Ela pergunta pra mãe, e a mãe que conta depois. E há anos, né? Ela comenta, né? A mãe dela fala, seu pai vem lutando contra a depressão há anos, né? Ele fala assim, nossa, eu não tinha nem ideia. Então mostra, eles estão debaixo do mesmo teto, mas ao mesmo tempo completamente desconexos. A impressão que eu tenho, na verdade, é que ela é focada muito nela própria. Não que a casa seja assim, que a família seja assim, mas que ela é muito egoísta. E é isso que é legal no filme, porque ela cresce, né? Ela é muito... não tem como não pensar que ela é egoísta. Os pais dela não têm dinheiro e ela exige várias coisas dos pais, várias questões. Que é uma atitude natural de qualquer adolescente. Sim, sim. Só que eu acho que não é um problema da família como um todo, é um problema da personagem. Porque a gente vê o filme, a gente acompanha o filme a partir da perspectiva dela. E isso vai mudando conforme o filme vai passando. Isso que é tão legal no roteiro, né? Sim, um momento do filme que dá pra perceber isso é quando ela pede pro pai dela o dinheiro pra se inscrever nas universidades do outro lado do país, né, que ela queria se inscrever. E ele fala, a gente vê isso, te amo. E aí ela vira e fala, mas e sobre o dinheiro? E aí depois que ele responde positivamente que vai dar o dinheiro pra ela, ela responde, eu também te amo. E aí ela vai embora. Então, tipo, são em momentos como esse que dá pra perceber
esse ladinho meio Egoísta, né? centrado nela Interesse. mesmo. É. E como a gente comentou no início, também temos nesse filme o Timothée Chalamet, o crush de várias... Maravilhoso. Que ele faz aí o personagem Kyle, que é um personagem que eu não consigo gostar. Terrível aquele personagem dele, gente. Terrível. Eu achei ele interessante. Eu não consigo gostar do personagem dele. Ele é um anarquista, né? Ele não Mas é um anarquista. mas Ele é- se passa de anarquista, É, mas pode ele ser. realmente ele é uma Ele pessoa... é meio esquerdomacho, assim. Não consigo Tá. gostar dele. Eu não Ele- sei, eu não sei ele nem é se aquele- foi feito pra ser gostado. Exatamente, Né? acho que ele não foi feito pra ser gostado, mas ele é aquele personagem que grita, que contra o capitalismo, mas ele tá ali na escola particular, desfrutando de todo, sabe? O É muito ativista de hipócrita. Caviar, caviar. Eu acho que ele E foi mentiroso. Eu acho que ele foi feito pra você identificar aquela pessoa da sua vida que você fala, essa pessoa aí, ó, Kyle tá aí pra identificar isso daí, hein? Não, eu também não consigo gostar dele, embora eu ame muito o Timothée. Mas eu acho ele um personagem muito interessante. Não um personagem legal, eu não gosto dele, mas eu acho ele interessante. Eu acho que ele é uma tentativa da Lady Bird pra existir no mundo. Eu acho que no mundo que ela gostaria de viver, né? E foi aí que ela quebrou a cara. Então acho que ele é bem importante pra história. Sim, com certeza, ele é super importante pra narrativa, mas eu não consigo. Ele aparece na tela, embora seja o Timothée, que eu adoro, né? Eu não consigo, eu olhava pra cara dele e fico, você ele de é- novo. Ele é sem vida, né? Ele é sem O vida, o personagem personagem é muito sem vida, ao mesmo tempo que ele quer passar uma outra coisa, corrigindo ela no francês, participando de uma banda. Não consigo. Mas não acho que essa parte sem vida, não acho que seja uma falha na atuação. Eu acho Com que certeza Com não. certeza é uma característica do É uma personagem. característica personagem. É de... na sem-vida dele É. que ele encontra a vida do personagem dele, eu acho, ali, né? Ele foi escrito dessa forma. Exato. Justamente pra... Eu não acho que é um personagem pra ser gostado, não. Por mais que, assim, você Não. goste do ator e tudo mais, Ele você foi- tem que separar. Ele foi colocado lá exatamente pra isso, pra fazer a Lady Bird olhar que não é aquilo A vida que ela deve queria seguir. ter não é a bem o que ela vida imaginava. ideal pra ela, não é bem o que imaginava. E também ele mostra ali uma coisa super importante, né, depois que eles têm a primeira vez da Lady Bird, né, que ela fala, você arruinou toda a experiência. Aí ele fala, então, querida, o querido seu que eu tô incluindo. Ele fala, então, você vai ter vários sexos ruins ao longo da sua vida. Não Tipo, especiais. não especiais, não teve uma consideração nenhuma ali com ela e é realmente uma coisa que acontece muito na vida real, né? Ali ela quebrou a cara e eu acho que ela aprendeu bastante naquele momento. A partir daquele momento em diante, né? Mostra que essa perfeição, assim, né, que muitas vezes a gente busca, inclusive a personagem da Saoirse, a gente vê que ela tenta encontrar isso nesse filme, não é tão real, assim, né, como a gente diz. É que ela vive uma ilusão no filme. Sim. Ela vive uma ilusão. O relacionamento deles é uma ilusão. Várias coisas que acontecem ali, ela na cabeça dela, ela fantasia muito a vida dela. E o filme, ele vai quebrando isso e fazendo ela pôr o pé no chão. E o filme todo é a construção desse amadurecimento, né? Acho que essa é uma parte que dá bem pra ilustrar esse mundo meio ilusório que ela vive. É que quando ela olha pro Danny e gosta dele, ela vai lá na parede e escreve o nome dele na parede. Aí depois eles terminam, e aí ela olha pro Kyle, gosta do Kyle, vai lá, risca o nome do Danny na parede, escreve o nome do Kyle na parede. Então, tipo, e tem um momento em que ela cobre tudo isso. Então, eu acho que também isso é bem simbólico. Muito mostrando simbólico. como ela... No final, né? Quando ela Exatamente. evolui. Is that no one's really got it figured out just yet? But I've got one hand in my pocket and the other one is spraying up the Falando sobre fotografia do filme, eu não sei se é uma característica que a Greta pretende seguir, né? Se vai ser uma coisa marcante dela. Mas o filme tem uma paleta de cores bastante pastel, porém com focos em cores vibrantes. Por exemplo, a casa, que era uma casa, um azul, chamava atenção. O vestido dela era um vestido rosa, o cabelo dela é um cabelo rosa. Enquanto o filme tem uma paleta pastel, ali que a igreja toda pastel, o uniforme todo pastel, ainda tem um foco ou outro de cor, que na maioria das vezes é o cabelo da Lady Bird. Eu gosto muito das cenas em que a Lady Bird e a amiga dela estão andando pelo bairro mais caro, né, um dos bairros mais caros, vão mostrando as casas e elas andando e a câmera vai caminhando junto com elas. Eu gosto muito, muito dessa parte, porque... Contrasta com o fim, porque isso acontece no final quando ela tá em Nova York, né? Quando ela vai pra cidade pra fazer a faculdade e ela passou por toda essa jornada de crescimento e, enfim, cresceu tudo isso e tem exatamente uma cena igual a essa
em Nova York. Eu achei isso muito legal. A câmera vai acompanhando ela, né? Acho que são mini planos sequências, eles são muito... São cortes, não né? são muito grandes, né? Mas a gente vê que ela é diferenciada, né? Tecnicamente falando ali. Ela também conhece um pouco ali de técnica. Isso é bem bacana. Em nenhum momento do filme ela fala por que ela escolheu Lady Bird, né? Não, em nenhum momento ela explica por que Lady Bird. Porque eu Verdade. tenho uma teoria. Uma teoria. Conte essa teoria. Eu não sei se vocês concordam. No filme eles não falam por que ela escolheu Lady Bird pra ser chamada, né, pelas outras pessoas. E talvez seja porque ela se sente tão presa e o ideal seriam que os pássaros voem, né? Sempre falam, deixa os passarinhos voarem, tira da gaiola. E eu acho que é bem isso, ela escolheu esse nome pra voar. E no momento que ela conseguiu o que ela queria, que ela foi pra Nova York, que ela finalmente voou, ela começou a ser chamada de Christine pelas outras pessoas, que é o nome real dela, né? Ela começou a se apresentar pelo nome real. Então, não sei, talvez tenha alguma relação. Talvez É uma seja teoria que passou pela minha cabeça, inclusive, mas você falou perfeitamente. Eu acho que tem muito a ver com ela querer voar, encontrar seu destino, né? Até porque o subtítulo do filme é Time to Fly, a hora de voar. Então eu acho que essa sua teoria é muito válida, Gabi, faz muito sentido. Sim. Ela, constantemente também, ela fala, né, a respeito de sair de Sacramento, né, uma cidade que ela não aguenta mais. Ela faz quase da cidade um personagem ali pra gente, né, É tá bem observando. personificado, né? Sim, ela não preciso muito sair dessa cidade, não vejo a hora de sair daqui, então acho que tem muito a ver com isso, né, dela sair da gaiola ali, né. Realmente, é um filme sobre buscar a identidade, sobre identificação, e é um filme sobre se encontrar em um lar, né? Ela procura a identidade dela ao mesmo tempo que ela procura um lar, um lugar que ela se sinta em casa, que na ideia dela, né, era Nova York. Até que ela chega em Nova York, ela descobre que não, Sacramento era o lar dela. Exato, porque, na verdade, ela não odeia Sacramento do jeito que ela fala, né? Em vários momentos do filme, outras pessoas tentam mostrar pra ela que ela não odeia. No momento Inclusive, que ela tá Com a freira. na Com a orientação, pedindo É. orientação pra ela entrar nas universidades, ela lê a orientadora lê a carta e fala... Parece uma carta de amor a Sacramento. É. Né? E ela fala, não, só tava detalhando as coisas como eu vejo. E ela fala, às vezes isso pode se misturar com amor. Atenção, às vezes atenção pode ser amor. Amor. É legal essa frase. E outro momento é quando ela tá brigada com a mãe dela, né? Ela já tá em Nova York, ela liga e fala que ela se emociona. Ela se emocionou quando dirigiu pela primeira vez por Sacramento. Então, você não se emociona quando você anda por uma cidade que você odeia. Porque você justamente tá todos os dias no mesmo lugar. Fica fatídico, né? Andar todo dia no mesmo lugar, todo dia a mesma rotina. Eu acho que era assim que ela se sentia. Até que ela saiu e ela se sentiu falta de casa. Nessa cena em que ela fala pra mãe dela que ela foi dirigindo pela cidade, ela vai descrever, não, nossa, todos aqueles lugares nos quais eu vi durante toda a minha infância, né, e tudo mais, ali eu passei dirigindo e me emocionei. Então, ou você não passa dirigindo pra uma cidade e se sente emocionado se você não tem consideração nenhuma por aquele lugar, ou se você odeia, né? E é exatamente uma referência ao que a Flávia falou um pouquinho antes, sobre o filme ser bastante catártico, né? Ali no final, ela meio que volta às origens, né? Depois que ela no final ela foi pra uma festa, ficou bêbada, entrou em coma alcoólico. Aí ela acorda no hospital sozinha. A primeira coisa que ela vê é uma imagem de uma mãe com um filho no hospital. E aí o que ela faz? Ela vai pra igreja num domingo, que é exatamente onde ela estudava, né? Ela estudava num colégio católico, ela ia à igreja todos os dias, ela não reconhecia isso. E aí no final, ela se vê sozinha em uma cidade onde ela claramente não se sente mais em casa, buscando alguma coisa que a leve de volta pra Sacramento, e é onde ela faz a ligação pra mãe dela. Eu acho que o filme, todos os acontecimentos culminam ali naquele momento, pra ela ver que a casa dela é onde a família dela tá. Esse é um filme que mostra muito exatamente isso. Como no ciclo da adolescência, ali normalmente tem uma fase da vida que vai de encontro com tudo o que nos é apresentado. A gente é contra tudo que os pais falam e etc. Mas aí depois a gente retorna pra casa e vê começa a entender tudo aquilo que eles apresentaram pra gente, os pais, etc. E é exatamente isso. É todo esse passeio que ela pode ter voado pra onde ela queria, mas ela descobriu que a casa dela ainda era ali. Ela retornou de onde ela veio, né? Pessoalmente, isso pra mim é tudo muito teórico, né? Porque eu não tive essa experiência, mas você, eu acho que você já saiu de casa mais cedo, então acho que você pode falar com mais propriedade sobre esse sentimento que ela tem, né?
Sim. A partir do momento que você sai de casa, sua vida muda muito, né? É muito diferente. Você começa a valorizar coisas que você não enxergava antes, né? É exatamente isso que acontece com a Lady Bird, né? Que agora a gente vai chamar ela de Christine. Então, eu acho que esse filme, ele é muito bonito por conta disso de relacionamentos e de ser uma coisa que a gente vê sempre na vida, mas que talvez a gente não preste tanto atenção. Ele retrata bem, a gente consegue se identificar. Ele não é um filme que foca no romântico, eu acho isso muito bom, porque eu gosto muito de filmes românticos. É uma coisa que a Greta fala em uma das entrevistas, né? Vai ter 2 caras, 2 romances, mas o real romance dela é a mãe. Exato. Eu gosto muito disso, eu acho isso muito legal. Mostra que a vida é muito mais do que aquilo, né? Eu acho que o cinema romantiza muito o amor. E esse filme fala de um amor que não é romântico, de um amor que é o amor materno, o amor família, o amor amigos. Eu acho isso... A coisa que eu mais gosto desse filme é isso. Emocionado. Só pra gente encerrar, vamos fazer só alguns comentários sobre a trilha sonora, que também é uma coisa que caracteriza bastante a época em que o filme se passa, que é 2002 e 2003. Como Justin Timberlake, Cry Me a River, foi um grande sucesso lá em 2002, né? Foi quando ele estourou ali solo. Tem Alanis Morissette também, que é quando logo que ela estourou ali, tava um frenesi por Alanis Morissette. Então eu acho que a trilha sonora vem ali, é muito bem-vinda dentro do filme, né? Não é muito evidenciada, assim, agora estamos falando sobre a trilha sonora. Não, é uma coisa que vem no cotidiano dela, é bem sutil. É bem costurado. Harmônico, é bem costurado. Esse é um filme muito bem costurado. As coisas, elas não pulam. É uma coisa que tudo casa, né? A fotografia... Nada forçado, né? Exatamente. Tudo muito bem casado. Mas tem um momento de trilha que eu gosto muito, que é o momento que ela tá colando na escola e tá tocando uma música clássica. E daí é um momento normalmente que você tá... Normalmente não, né? Ela tá fazendo algo errado numa escola católica e tá tocando aquela música clássica, assim. Achei cômico. Mostra bastante da personalidade dela, né? Assim, é uma coisa sutis que mostram a personalidade dela. Como, por exemplo, ela fala pra freira: eu gostaria de participar das Olimpíadas Matemáticas. E a freira fala: mas matemática não é uma coisa que você é muito boa. Ela, que a gente sabe ainda, né? E logo depois ela tá colando na prova de matemática. Depois ela mente sobre a nota dela Depois de ela matemática. mente sobre a nota dela de matemática. São coisas sutis que adicionam pro caráter dela, né? A construção do caráter dela se torna muito real. Eu acho que é uma coisa que a Greta sabe fazer muito bem. Lady Bird, is that your given name? Yeah. Why is it in quotes? I gave it to myself. It's given to me by me. Lembrando que nós estamos no facebook.com/encena-unicamp e para escutar os programas anteriores também estamos no iTunes e no soundcloud.com/encena, e a partir de agora, para ouvir os programas novos, você encontra os episódios em mixcloud.com/encena. É isso, gente. Até o próximo programa. É hora de voar. Até a próxima. Tchau. Até semana que vem.